Olá, meus amigos. Sábado 16 de janeiro de 2021, 15 horas. Essa é a 51ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo totalmente colaborativo. Aliás, a primeira edição do ano. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou vou conduzir a conversa com vocês hoje. Como sempre, comigo está o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta e vamos lá, né? 2021 seja um ano aí mais receptivo, né? Digamos assim. Matheus, que como sempre vai participar comentando as notícias e também moderando os seus comentários, não? Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, não basta você deixar os seus comentários, aqui a gente vai conversando, vai dando a notícia e vocês vão dizendo o que vocês acham disso aqui no comentário, no post do LinkedIn. O Jornal da Live que acontece ao vivo no LinkedIn, tá? Depois fica gravado aqui para quem não pode assistir ao vivo, não, e vai também, fica disponível depois também em vídeo no YouTube e no Facebook, e como podcast nas principais plataformas de podcast no mercado. Basta você entrar na sua plataforma preferida e procurar pelo meu canal lá, o Macaco Elétrico, né? E aí você encontra o Jornal da Live no formato de podcast. Bom, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui na primeira edição do Jornal da Live de 2021, a edição 51, assuntos sugeridos por vocês, não? Bom, parece que finalmente o Brasil vai começar a sua vacinação contra a Covid-19 em breve, não? Finalmente, não? Mas quando ela acontecerá de verdade, não? E quando cada um de nós será protegido? E será que essa vacina é segura, não? Essas são apenas algumas perguntas em torno desse tema, um dos mais importantes do momento para a maioria dos brasileiros, não? E a gente vai, pelo menos, tentar responder aqui todas as perguntas sobre a vacinação. Nosso segundo tema, não, o mundo assistiu chocado no dia 6 à invasão do Capitólio, que é o Congresso americano, por apoiadores do ainda presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tentavam impedir a certificação da vitória do Joe Biden, que assume o cargo daqui a 4 dias. Não. Por que isso? Né? Aliás, esse ataque ele foi incentivado ainda, para piorar a situação, incentivado pelo próprio Trump. Não. O que a gente pode aprender com esse episódio, não? E por que a gente deve se preocupar tanto com isso? Outro assunto, na terça-feira a Ford sacudiu o Brasil ao anunciar que está encerrando a sua produção centenária de automóveis do Brasil. Não se trata de apenas mais uma empresa deixando o país. Não. A decisão é altamente simbólica pelo que a empresa representa na história da nossa indústria. Mas por que a Ford tomou essa decisão? E será que outras montadoras e outras empresas, enfim, podem seguir esse seu exemplo de abandonar o Brasil? Nós estamos nos aproximando do início do ano letivo, né? E, mais uma vez, aparece uma pergunta que foi feita ao longo do ano passado, ou principalmente do segundo semestre passado inteiro. Aí, né? Será que a gente deve reabrir as escolas, não, voltar a ter as aulas presenciais, ou ainda é melhor continuar com aulas à distância? E para encerrar a edição de hoje, na nossa notícia bizarra, como já é tradição, né? A pandemia aumentou o interesse por robôs para a companhia. Né? Você sabia que eles existiam, robôs para a companhia? Né? Será que vale a pena? Você compraria aí um robô para ser sua companhia? Bom, pessoal, então, começando aqui agora a 51ª edição do Jornal da Live, a primeira de 2021, né? E falando de vacinas. Não? Parece que tem aquele negócio do dia da marmota, acho que a gente está no ano da marmota, né? Porque passa ano e a gente continua falando da mesma coisa, mas o fato é que esse assunto é um assunto aí que está mais importante aí para a maioria da população, né? Finalmente o Brasil vai começar aí a sua vacinação em algum momento, né? Se nada mais der errado, deve ser entre alguns dias daqui ou talvez no máximo algumas semanas. Esperemos que não seja mais do que isso, né? Isso depois que mais de 50 países do mundo, inclusive alguns vizinhos nossos, aí, como a Argentina e o Chile, já estão vacinando, né? A gente está atrasado, né? Mas quando será que isso vai acontecer de verdade, não? E por que será que a gente demorou tanto, não? E quando cada um de nós vai ser protegido, não? A vacina é segura? Você tem um monte de perguntas, então a gente vai começar a nossa edição de hoje tentando responder essas perguntas, né? Mas eu gostaria de deixar algumas para vocês aí, não? Alguém aí tem medo de pegar o Covid-19 ou você acha que tudo bem, é só uma gripe, não? Que cuidados você está tomando contra a Covid-19 enquanto ainda não for vacinado, não? E quando estiver disponível, você vai se vacinar contra a Covid-19, não? Aliás, você acha que essas vacinas que nós teremos aqui
são confiáveis, não? E por fim, você acha que a vacinação ela deveria ser obrigatória? Não? Bom, pessoal, quando que ela vai começar e quando cada pessoa será protegida? Não? Teoricamente, não, a data que o governo está batendo o martelo é agora, dia 20, não, na terça-feira, portanto. Né? A terça-feira, não, é dia 20, quarta-feira, né? Seria o início da imunização aqui no Brasil com vacinas da Coronavac e da AstraZeneca. Né? A Coronavac produzida pelo Butantan já tem aí mais ou menos 11 milhões aí de doses, não? E a da AstraZeneca, que seria importada da Índia, 2 milhões de doses, não? As duas estão aí com um pedido emergencial entregue para a Anvisa, né? Finalmente conseguiram entregar todos os documentos que a Anvisa tinha pedido, né? Faltavam documentações, principalmente no caso da Coronavac, produzida aqui pelo Butantan, com o laboratório chinês Sinovac, né? Mas agora parece que, enfim, foram entregues todas as documentações, não? E a Anvisa promete concluir isso para amanhã, agora, no domingo, né? Bom, o que acontece, não? Existe aí uma queda de braço, né, política. A gente sabe que, enfim, a vacina foi politizada tanto do lado do governo federal quanto do lado do governo do estado de São Paulo, né? E uma coisa que aparentemente vai atrapalhar já de cara o lançamento é que as doses que seriam importadas da Índia, da AstraZeneca, porque na verdade a vacina está sendo produzida pelo laboratório chamado Serum, que fica lá na Índia, não? E a Índia, que começou hoje a vacinar a sua população, aparentemente não está disposta a exportar vacinas por enquanto, porque os caras querem vacinar primeiro os seus próprios cidadãos, né? Então, isso aí faz com que a vacina da AstraZeneca, no final das contas, ela só esteja disponível, aparentemente, não, quando a Fiocruz conseguir produzir ela aqui no Brasil, que pode demorar ainda meses, infelizmente, não. O governo brasileiro está pressionando aí a Índia para ter essa vacina, não? Mas parece que lá que é um governo nacionalista também, não? Os caras não estão muito dispostos a mandar vacinas para outros países, não? Então, bom, e quais são as vacinas que nós temos? Bom, como já falamos, né, as vacinas que nós temos são a Coronavac, né, que foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, junto com o Instituto Butantan, né, e já temos aqui no Brasil, no momento, 11 milhões de doses, e o Instituto Butantan ele quer chegar a uma capacidade de produção de 1 milhão de doses por dia, né? E nós temos também, ou teremos pelo menos, né, já está acertado, a vacina da AstraZeneca, que na verdade é a vacina da Universidade de Oxford, não, quem desenvolveu foi a farmacêutica AstraZeneca, que tem um acordo aqui com o Brasil, com a Fiocruz, para que a Fiocruz também possa fazer essa produção depois. Só que a Fiocruz ela ainda não é capaz de fazer a produção imediatamente, não. E bom, e aí tem aquela outra questão, né, que também fica pendente aí, não, as seringas, não, que é uma pataquada aí que o governo federal cometeu, não sei, esqueceram que precisavam ter seringa e agulha para vacinar, não, e simplesmente não compraram. Aí decidiram comprar aí no finalzinho do ano passado, não, e não conseguiram, né? Eles queriam um valor e aí é a lei do mercado, não? Os fabricantes disseram que eles não poderiam entregar aquele valor e o pregão foi um fracasso. O governo não conseguiu comprar nem 3% das seringas que ele queria, não? E aí veio toda aquela discussão política, não? O presidente falou, nossa, vamos comprar quando os preços voltarem ao normal. Bom, pelo jeito o Bolsonaro não entende nada de como funciona o mercado, né? A lei do mercado ela é implacável. Quando tem muita demanda, o preço do produto sobe. E não adianta bater boca, espezinhar. O preço só vai baixar quando a demanda diminuir. A demanda vai diminuir quando a pandemia passar, né? Então, felizmente, não, alguns estados já tinham comprado seringas e agulhas, não? Então, esses estados aí estão com o estoque para vacinar as suas populações. O que é problemático são os estados que não fizeram essa compra previamente, não? Então temos esse problema também das seringas e das agulhas, não? Outra questão aí que se coloca bastante: as vacinas são seguras? Essa é uma grande pergunta. Muita gente inclusive, parar um pouco você aí, porque tipo, realmente essa aqui, no momento, é a questão que está mais sendo discutida aqui no chat, né? Tem pessoal falando que vai ter uma vacina, né, que não vê
a hora de tomar, de quem ainda está se cuidando, mas tem muita gente aqui também falando que tem as suas ressalvas em relação a isso, que está preocupado, como o Henrique Brown Tabosa Jr., que ele diz que a preocupação dele aqui, que deixa ele curioso também, mas um pouco preocupado, é a questão das possíveis sequelas que as vacinas podem trazer. Até, né, por conta disso, né, as pessoas têm seus pontos, como, por exemplo, o fato de que todas as vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde, coisas que até foram discutidas já aqui anteriormente em outras edições, coisas como, né, que geralmente uma vacina demora como 8 anos para ser desenvolvida, né, e ser considerada segura, mas todas essas foram feitas em aproximadamente 1 ano e agora já estão sendo disponibilizadas. Então, em relação às sequelas, que até teve aquele meme lá do que você vai virar jacaré se você toma vacina, né? Que não foi bem um meme, né? Isso foi uma frase dita explicitamente pelo Bolsonaro, não? Sim. Bom, Henrique, excelente pergunta que você traz aí, porque essa sua pergunta é uma pergunta que muita gente tem. Essas vacinas, eu acho que, enfim, ninguém acha de verdade que vai virar jacaré se tomar uma vacina, né? Na verdade, essa história do jacaré, porque as vacinas da Pfizer e da Moderna, que nós não teremos, apesar de serem as vacinas mais eficientes, não, quando os fabricantes vieram aqui para o Brasil oferecer, o governo brasileiro disse que não queria isso lá em agosto, e agora quer comprar, mas agora, enfim, toda a produção já está comprometida com outros países. Não. E essas vacinas, que são as mais modernas, sem trocadilhos com o nome do laboratório, não, são vacinas que usam uma tecnologia chamada RNA mensageiro. E aí muita gente acha que isso vai alterar o nosso DNA, e não tem absolutamente nada a ver, né, gente? O RNA mensageiro, vamos lá, aula de biologia do ensino médio. O RNA mensageiro, na verdade, é um mecanismo para você introduzir uma informação em organelas da célula, não, que produzem proteínas. É como se fosse uma receita que você coloca ali para que a célula produza uma proteína, que no caso é o que vai servir para o nosso sistema imunológico conter ataques. Então, não existe absolutamente nenhuma possibilidade de ter uma alteração de DNA. Com relação a outras vacinas, não, como o caso da própria Coronavac, não, que é o vírus nativo, não, essa tecnologia é uma tecnologia ultra conhecida. Não, as próprias vacinas que o Butantan produz há décadas não, são baseadas, quase todas elas, no vírus nativo, que é o vírus real mesmo, que ele se torna incapaz de agir, ele mantém-se a carapaça cortando dele, não? Por um processo químico ou térmico, ou seja, esquenta demais e o vírus ele morre, digamos assim, sem perder a estrutura dele. Não, não existe nenhuma chance de uma vacina dessa provocar sequelas. Não? O que aconteceu, inclusive no Reino Unido, com a vacina da Pfizer, né, que gerou um certo temor aí. Apesar de já ter milhões de doses terem sido aplicadas já dessa vacina, né, não só no Reino Unido, mas em vários outros países, não, existiram 2 casos de pessoas que desenvolveram uma reação alérgica à vacina, que é uma coisa que acontece com absolutamente qualquer medicamento e qualquer vacina, não. Mas foi só uma reação alérgica, né? Ninguém teve não foi nada grave, não. Essas pessoas foram tratadas na mesma hora e, enfim, estão imunizadas e passando bem, né? Então, todas as vacinas aí que já foram aprovadas em algum lugar do mundo e estão sendo usadas, elas são seguras. Tá? Não existe absolutamente nenhuma possibilidade de elas causarem uma sequela, um dano, e muito menos uma alteração de DNA, certo? Essa é uma pergunta que realmente é super importante, porque muita gente tem medo de tomar a vacina. Não? Isso é terrível, porque a gente vai falar logo na sequência aqui, mas nós precisamos que a vacina seja tomada por todo mundo, tá? Mas eu vou explicar isso logo na sequência. A questão da segurança, portanto, tá? Ela precisa ficar clara que as vacinas são seguras. Sim. Né? Algum ponto aí, Márcio, que você quer mencionar já? Bom, além de que também tem pessoas aqui que estão também exaltando a importância, né, também da obrigatoriedade da vacinação, também, assim, que é super importante, né, tipo, que é algo que falta também, é um bom organizamento por parte, boa organização, assim, por parte da gestão pública. Sim, Como sim. o Fernando Pereira coloca aqui, né, é primordial que tenhamos planejamento e boa logística, porque ter as doses necessárias aqui no país não significa que a quantia chegará até a população. Todos querem ficar protegidos, mas que isso seja feito com calma. E, enfim, a questão é essa, gente. A gente vai ter as vacinas aqui, mas a gente tem que aceitar de que é um processo longo também. Mas, ao mesmo tempo, também é algo que tem que ser feito o quanto antes, pelo menos, sabe, começar. Sim, exatamente. Né? É um processo, Fernando, muito bem colocado, é um processo logístico complexo. E o Brasil, que tem
histórico aí de grandes campanhas de vacinação, não? As campanhas de vacinação elas normalmente duram meses, não? E não vai ser diferente nesse caso. É muita gente para vacinar, existe uma ordem para vacinar, tá? Agora, também por outro lado, é uma situação adversa, não? O governo ele precisa entender isso daí e fazer com que a campanha de vacinação do Covid-19 ela seja muito mais rápida que a campanha, qualquer outra campanha de vacinação, né? Só como comparativo, né? Os Estados Unidos, que é um país maior do que... Porque às vezes a gente... Vamos comparar com Israel, que já vacinou 30% da população. Mas Israel é um país pequenininho, né? A população do país inteiro é menor que a população da cidade de São Paulo. Vamos comparar com um país maior que o Brasil, que é o caso dos Estados Unidos, não? Que está patinando, ou seja, eles estão vacinando muito, mas eles deveriam estar vacinando mais rapidamente, mesmo porque a situação lá está absolutamente dramática. Ainda pior que a nossa, pior que ainda pior que a nossa, né? Que é resultado de uma má gestão do governo Trump, que está acabando, e o Biden, que está assumindo daqui a 4 dias, ele disse que a meta dele é vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Esse é um número razoável para a gente ter aqui no Brasil também. Temos que vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Mas quanto que a gente vacina na gripe? 500 mil pessoas por dia. Para vocês terem uma ideia que não é um negócio impossível, tá? Do jeito que nós temos hoje a estrutura, nós já vacinamos 500 mil pessoas por dia contra a influenza e o H1N1. Sim. Até pegar o gancho já aí, né, que o Fernando falou, a questão da organização não, e da obrigatoriedade, né? Eu acho que esse daí é um ponto também importante de a gente levantar. Afinal de contas, não. A vacina ela deve ser obrigatória. O que é ser uma vacina obrigatória, né, e por que isso deve acontecer? E, bom, sim, a vacina ela deve ser obrigatória. O que é diferente, né, e aí vamos colocar aí as coisas na devida perspectiva, a vacina obrigatória não é vacina compulsória, né? Você não vai ter a sua casa invadida aí pelo... Tinha até, né, no começo do século passado, não, nós tínhamos aí a revolta da vacina, né, quando o Oswaldo Cruz, né, que dá nome a Fiocruz, ele decretou uma vacinação obrigatória lá no Rio de Janeiro contra a varíola, né, que era uma doença absolutamente mortal, né, e a população se revoltou porque não queria simplesmente ser obrigada a tomar a vacina. Não. Isso gerou inclusive um episódio histórico que é conhecido como revolta da vacina. Todo mundo deve ter estudado isso na escola. Não. E o fato é que depois de uma grande revolta popular o governo desistiu, mas no ano seguinte não, teve um surto de varíola que matou, se eu não me engano, 5 mil pessoas só na cidade do Rio de Janeiro, isso no início do século XX, não, que tinha uma população muitíssimo menor que hoje. Não. Então, nós estamos prestes a ver uma reedição da revolta da vacina agora. Não. Por que é importante tomar a vacina e todo mundo tomar a vacina? Não, e antes de continuar também, assim, Sim. de novo, não é para ter medo, porque não tem sequelas, não tem sequelas alguma. Tem sequelas, até mesmo gente. Pessoas aqui, ó, que... Um caso que foi uma pessoa que disse aqui, deixa eu só encontrar ela de novo. Aqui, a Jaqueline Silene Barros Silva, ela disse que a avó dela, a sogra dela, que está no Marrocos, já tomou a vacina da Coronavac, inclusive, que é a vacina que Marrocos está utilizando para vacinação da população. Ela tomou e não teve nenhum tipo de reação. A vacina foi perfeitamente normal, assim, fez seu trabalho e ela está bem, parece. Então, tem um caso, assim, já bom, assim, positivo aqui nos comentários, que mostra que a vacina, tipo, ela é sim eficiente. O Antônio Guedes aqui está perguntando também, né, sobre se pode ter alguma sequela, assim, que essa vacina pode passar para filhos ou netos, mas não existe. Não, Antônio, de novo, né, não existe nenhuma possibilidade, mesmo as vacinas da Moderna e da Pfizer, que trabalham com a tecnologia de RNA mensageiro, que é uma tecnologia realmente inédita, nunca teve uma vacina com essa tecnologia. Elas não promovem nenhuma alteração no nosso DNA, nunca, em hipótese, não existe essa hipótese, não. São coisas separadas aí. Eu já queria lembrar uma coisa aqui também, que essa teoria de sequelas é para jogar dúvida na população também. Sim. Já faziam isso na época, até mesmo da H1N1, a gripe suína. Exatamente. Então, sério, não precisa se preocupar, não existe sequelas algumas ou mutações, ela é segura, as vacinas são seguras. A gente precisa confiar. De novo, né? O que pode acontecer se você tomar uma vacina? O que acontece em qualquer vacina, aliás, em qualquer medicamento intravenoso. Você pode ter uma dor localizada, né, que é temporária, e eventualmente uma leve febre. Tá? E é isso, né? De novo, as tecnologias, tirando a da Pfizer e da Moderna, que são realmente inovadoras, a tecnologia das outras vacinas são tecnologias extremamente conhecidas há muito tempo.
A diferença só que é um vírus novo, mas a tecnologia que faz a vacina, ela é uma tecnologia muito dominada, né? Não existe possibilidade de criar qualquer sequela, né? E, de novo, muito menos uma alteração no DNA. Outra pergunta aqui importante que a gente tem que ler aqui antes da gente passar para o próximo, Sim. que algumas pessoas têm feito, como o Josanildo Silva dos Santos, é essa aqui. Quem já teve Covid necessita se vacinar? Excelente pergunta, Josenildo. Isso. Excelente pergunta, Josenildo. E a resposta é sim, porque nós temos vários casos, inclusive aqui no Brasil, de pessoas que têm reinfecção, ou seja, pessoas que já tinham pegado a doença e supostamente deveriam estar imunes, mas elas pegaram de novo a doença, né? Então, a vacina ela é uma proteção adicional, uma camada de proteção adicional, mesmo para quem já foi infectado. Todos devem tomar a vacina, mesmo quem já teve a doença. Excelente pergunta. Tá? Você quer falar mais um ponto aí? Sim, a Simone Figueiredo faz uma pergunta aqui, breve, mas também considero importante. Ela pergunta, as reações dependem dos organismos de cada um? Claro. Sim, as reações dependem do organismo de cada um. O caso, por exemplo, desses dois problemas um pouco mais sérios que aconteceram lá no Reino Unido, das pessoas que tiveram uma reação adversa à vacina da Pfizer. É porque elas eram intolerantes, não, o organismo delas era intolerante, elas eram alérgicas a algum componente daquela vacina. Sim. Portanto, depende, claro, de uma pessoa para outra. Né? Isso vale para qualquer medicamento. Não? Às vezes você vai até no hospital e o enfermeiro fala para você, ou o médico pergunta para você, por exemplo, alérgico a bezetacil, por exemplo. Tem pessoas que não podem tomar bezetacil, que é uma injeção extremamente comum aí, né, em hospitais, né? Mas tem gente que não pode tomar porque ela é alérgica, né? Não, e vale lembrar de que foram só 2 reações alérgicas, né, em 2 pessoas, assim, de um universo aí, milhões de milhões de pessoas que já foram vacinadas com a vacina da Pfizer. E as reações que elas tiveram também não foram nada graves, inclusive elas foram tratadas na hora. No local, ninguém Sim. morreu, nada disso, não tem nenhuma sequela, tá? Isso, de novo, gente, isso é muito importante, tá? A questão da segurança da vacina, tá? Outra coisa também, já nessa linha, até que já perguntaram aí, não lembro, eu acho que foi o Fernando, não? A questão da obrigatoriedade da vacina que a gente estava falando, né? Por que a vacina deve ser obrigatória? Bom, primeiro, obrigatório não é compulsório, ninguém vai invadir a sua casa para te vacinar contra a vontade. Se você não quiser tomar a vacina, você vai ter a opção de não tomar a vacina. O que torna a vacina obrigatória? Qual a diferença, então, né? Quer dizer o seguinte, na verdade, é curioso, esse debate é curioso porque, na verdade, é um debate inócuo, não? Porque no Brasil as vacinas já são obrigatórias. Aquelas vacinas infantis, não? BCG, e difteria, poliomielite, né? A gotinha lá, não? Essas vacinas elas são tão obrigatórias que quando você vai matricular a criança na escola, você precisa levar a carteirinha de vacinação. Sim. E se a carteirinha não estiver preenchida, a criança não é matriculada. Tá? É dessa maneira que se faz uma vacinação ser obrigatória. Então, digamos que a vacinação de Covid se torne obrigatória em alguns estados. Tá? O que acontece se o sujeito não tomar? Bom, a princípio nada, mas digamos que ele queira depois fazer um concurso público daquele estado. Se ele não tiver essa vacinação, ele não vai poder fazer o concurso público, por exemplo. Ou se ele quiser tirar um passaporte, né? É que o passaporte é federal, né? Mas ele poderia ser impedido de tirar um documento ou conseguir um financiamento bancário ou até mesmo um incentivo governamental para a empresa dele ou um Bolsa Família. Se ele não estiver vacinado, ele não vai conseguir. É dessa maneira que uma vacina se torna obrigatória. E por que é importante que uma vacina seja obrigatória? Não? Porque, gente, é o seguinte, quando você toma uma vacina, né, você poderia falar, ora, quem quer tomar a vacina, que tome, né? E quem não quer, não tome, né? Ou seja, quem toma vacina estará protegido. Só que vacinar-se não é só uma medida individual para proteção individual. Vacinar-se é uma medida, antes de mais nada, coletiva. Você não está protegendo só você. Você está protegendo, na verdade, a toda a comunidade. Porque, na verdade, o que a vacina, o que ela deseja, o ganho primário é proteger cada indivíduo. O ganho secundário é eliminar o vírus de circulação, como aconteceu já com o sarampo, que está voltando porque as pessoas deixaram de se vacinar, ou a polio, né, a poliomielite, a paralisia infantil, né. Se apenas uma parte da população se vacina, essa parte da população está protegida, só que o vírus ele vai continuar circulando, portanto a gente nunca vai sair dessa situação de pandemia,
Porque o vírus ele vai continuar circulando, certo? A gente vai continuar pressionando o sistema de saúde, tá? A gente vai ver continuar vendo as pessoas morrendo. Portanto, a vacinação ela é também uma atitude social. Você vacina para você e você vacina para toda a sociedade, para que o vírus seja erradicado. É por isso que é tão importante tomar a vacina. Sim, é muito mais uma questão, assim, não é simplesmente se cuidar, mas é uma responsabilidade com o próximo e com a sociedade como um todo. E até, né, cai nessa pergunta da Maria Ângela de Camargo, né, até como a gente estava lembrando lá atrás, né, o Brasil já foi um país exemplo das campanhas de vacinação. Exatamente. E ela se pergunta, né, de onde que veio isso, assim, a gente já se perguntou, alguma vez nós nos perguntamos sobre a eficácia das vacinas, vamos esclarecer, eu vou colocar aqui. De onde veio essa dúvida, né, essa dúvida em relação à eficácia das vacinas, algo que surgiu, né, nesses últimos anos para cá, como que isso começou? Os antivax, não, eles surgiram já há muitos anos, não, e é uma origem aí ideológica, não, ou religiosa, tem algumas religiões que nunca permitiram, por exemplo, que as pessoas sejam vacinadas ou até mesmo sofram cirurgias, transfusões de sangue, não. É uma questão religiosa. Só que, de uns tempos para cá, isso ganhou mais força, principalmente nos Estados Unidos. E um dos vetores dessa desinformação foi o Trump, quando ele ainda era candidato, né, a presidente, que ele queria ganhar a simpatia desses grupos. E ele começou a difundir que as pessoas não deveriam vacinar os seus filhos. E aí esse negócio começou a ganhar força, né? Porque um cara como Trump, candidato aos Estados Unidos, depois ele vira presidente dos Estados Unidos. Esse negócio começou a ser difundido cada vez mais e hoje muita gente acredita que as vacinas, na verdade, não só são opcionais, como elas não devem ser tomadas, né? Ou que elas fazem mal. Né? Sim. Chega numa escala global, como o terraplanismo também. Ele tem todas as teorias da conspiração, né? Terraplanismo, antenas de 5G que precisam ser destruídas porque ela transmite Covid-19, umas loucuras aí, né? É tudo a mesma coisa, né? Aliás, a Maria Ângela, ela colocou uma pergunta aí também que é a questão da eficiência, né, da vacina, né, ou da eficácia, né? E eu acho que é bem legal falar isso daí porque a gente tem visto um monte de porcentagens aí e o que significam essas porcentagens, né? A Coronavac demorou para divulgar seus resultados no Brasil, apesar que já tinha sido divulgado em outros países onde ela havia sido testada, como a Turquia e a Indonésia, não? Que já tinha dado acima de 60%, e aqui no Brasil nunca saía, não. O que era um negócio esquisito, não. A gente até conversava aqui em casa, né, Matheus? Por que, afinal de contas, os caras não soltam logo isso daí, não? E aí, na semana passada, né, o governo de São Paulo soltou que tinha uma taxa de eficiência de 78% a 100%, não. E isso daí foi uma coisa muito ruim, porque esses números, na verdade, são recortes dos resultados, né? Eles não são a taxa de eficácia, que é esse número mágico que todo mundo espera, não? Que no caso da Pfizer é 95% e da Moderna 94%. Não? E da AstraZeneca era de 62%, agora eles estão fazendo uma nova versão que chegaria a 90%, mas isso não foi confirmado ainda. E o que aconteceu é que os caras soltaram esse recorte, que foi uma maneira de dourar a pílula. Não? Foi uma atitude condenável, para dizer o mínimo, não? Porque esse número não era o número real. Não? O número real acabou saindo depois, que é 50,38%, não? Que é o número mais baixo. Não? E aí até se explica como está tendo essa briga política entre o Dória e o Bolsonaro. Não? Essa demora se explica porque, sei lá, na visão do Dória, esse número seria ruim para a imagem dele. E, evidentemente, o Bolsonaro já explorou isso daí, fazendo pouco caso da vacina, né, da Coronavac, falando, aquela vacina lá de São Paulo, de 50% só, né, que porcaria. Né? Vamos lá, vamos colocar isso de novo na perspectiva. Vamos tentar colocar um pouco de luz nesse discurso louco que a gente vive. Não? O que significam esses números? Não? A taxa de eficácia, que no caso da Coronavac é 50,38%, no caso da AstraZeneca é de 62%, da Pfizer é 95% e da Moderna é 94%, significa o seguinte: a pessoa que foi vacinada, se ela tiver contato com o vírus, ou seja, se o vírus entrar no organismo dela, tá, ela não vai desenvolver a doença. No caso da Coronavac, metade das pessoas que tiverem contato com o vírus não desenvolverão a doença. No caso da AstraZeneca, 62% das pessoas não desenvolverão a doença e assim por diante. Tá? O que são esses outros dois números, portanto, 78% e 100%? Né? Isso daí foi um somebody love, mas esses números têm o seu valor também. Né? Quer dizer que, ok, metade vai desenvolver a doença, mas
dos 100%, 78% ainda vão só desenvolver uma versão leve da doença, o que já é sensacional, porque essa doença, o grande problema dela é que a gente não consegue saber quem vai desenvolver uma forma grave ou não da doença, né? Então, o fato de que metade das pessoas que tiverem contato com o vírus já não desenvolver forma alguma da doença já é sensacional, né? Agora, 78% das pessoas desenvolverem apenas uma forma leve já é muito bom também, né? Então, não dá para menosprezar nem a Coronavac e nem a AstraZeneca, porque eles têm essas porcentagens mais baixas que a da Pfizer e da Moderna, porque mesmo sendo mais baixas, elas são muito boas. E vale dizer também que elas são as únicas que a gente tem, né, gente? Seria lindo, né? Ó, que maravilha seria se tivesse vacina da Pfizer para todo mundo. Só que a gente não tem. E a gente não vai ter tão cedo. Por quê? Porque a gente não fez o planejamento adequado, tá? Então é isso que significam esses números aí. Vamos explicar o que é isso daí, não? Vale a pena tomar sim essas vacinas, mesmo com essas taxas menores aí, tá? Agora, quanto que nós precisaríamos então, quanto da população precisaria tomar para que o vírus então fosse erradicado, como a gente já falou aqui, né? Uhum. Como a taxa dessas vacinas, a eficácia delas é infelizmente menor que a da Pfizer e da Moderna, não? No caso da vacina da AstraZeneca, que tem 62%, nós precisaríamos que 80% de toda a população fosse imunizada, para que o vírus acabasse, enfim, sumindo aí da sociedade. No caso da vacina do Coronavac, que tem 50%, 50,38%, a gente precisa que 99% da população seja imunizada, né? O que é um negócio complicado aí, né? Porque tem muita gente que simplesmente não vai tomar vacina, né? E uma dúvida rápida aqui só que apareceu do César Croce aqui no chat. Ele pergunta se a Anvisa já aprovou por acaso. Ainda não, César. A Anvisa prometeu aprovar amanhã, domingo, essas vacinas, né? Tanto da AstraZeneca como da Sinovac, a Coronavac, né? Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Aparentemente agora tanto a Fiocruz quanto o Butantan conseguiram enviar todos os documentos que estavam faltando, né? Vamos verificar. O governo federal promete, né, iniciar a vacinação 3 ou 4 dias depois da aprovação pela Anvisa, né? Então, a conferir. Mas respondendo a sua pergunta, a promessa da Anvisa é aprovar essas vacinas para uso emergencial até amanhã, domingo. Sim. Bom, tem vários comentários aqui, na verdade. Infelizmente, acho que não vai dar para ler todos, até pela hora já. A gente tem muita coisa ainda para falar. Pois é, né? Mas, de novo, gente, continue comentando, assim, falem, assim, se vocês têm algo para falar. E a gente vai fazer o nosso melhor para responder vocês depois, como a gente sempre faz. Isso. Então, não se preocupem, tudo bem? Uma outra pergunta que eu acho que vale muito a pena a gente destacar aqui, que é o seguinte, vai dar para ter uma vida normal depois de tomar vacina? Ou seja, eu tomei a vacina, uhul, maravilha, vida louca, né? Posso fazer o que eu quiser. E, bom, a resposta é não, infelizmente ainda não, né? A gente só vai ter uma vida efetivamente normal, né? E o que quer dizer normal? Normal é voltar a poder ir para festa super aglomerado, todo mundo sem máscara, enfim, sem todos os cuidados que a gente está tendo que tomar, não? A gente só conseguiria voltar a ter uma vida normal se o vírus efetivamente desaparecesse da sociedade. O que, como a gente está vendo aqui, não, só vai acontecer se nós tivermos uma vacinação massiva, o que infelizmente não deve acontecer, né? Então, eu acho que mesmo para quem tomar a vacina, né, nós vamos precisar ainda, por um tempo, entenda-se, no mínimo até o fim desse ano, continuar tendo alguns cuidados básicos, né? Não estou dizendo que tem que ficar todo mundo trancado em casa, mas assim, sair de casa, tem que usar máscara. Essa é a proteção básica quando está fora de casa. Outra coisa, higienizar sempre as mãos, né? Lavar a mão ou álcool gel, né? E sempre evitar as aglomerações, né? Esses são os cuidados. E nós vamos ter que continuar tendo esses cuidados, de novo, até que o vírus esteja controlado, né? Nem preciso falar que o Denis lembrou isso aqui, tá? Já faz tempo aqui no chat, como ele sempre lembra. Obrigado aí mais uma vez, Denis. Ô, Denis Castro, né? Isso aí. Boa, Denis. Então, gente, é isso daí, né? Esse é o assunto do momento, né? Nós estamos vendo aí, infelizmente, um crescimento brutal, né? De novo, dos números aqui no Brasil. A gente está vendo aí em Manaus a situação
desesperadora em Manaus. E, infelizmente, não, isso daí não dá para dizer que é surpresa, né? Todo mundo sabia que isso ia acontecer, não? E é descuido, não? Descuido e falta de planejamento, infelizmente. Então, para começar o ano, não, temos que começar aí falando de vacina. As pessoas precisam se vacinar e precisam continuar tomando os cuidados necessários aí, certo? Certo. Muito bem, fomos no primeiro bloco aí, mais longo que o normal, mas acho que o assunto mereceu, né, Márcio? Acho que inclusive foi um recorde, acho que a gente nunca ficou, né? 37 minutos Nunca no primeiro ficamos bloco. Mas eu acho que vale Valeu a pena. a pena, Temos sim. outros assuntos aí, vamos seguir. Pessoal, de novo, né, como o Matheus falou, vocês deixem aí seus comentários que depois eu olho todos os comentários e, se possível, tento responder. Às vezes, infelizmente, muito não dá, tá? Mas, enfim, seguimos aqui para o nosso próximo assunto, não? Deixa eu ver daqui, muito bem. Não, bom, o próximo assunto foi a invasão do Capitólio, que é o nome do Congresso americano, pelos apoiadores do Trump, não, lá, que aconteceu no dia 6, não? Eles invadiram o Capitólio numa tentativa de impedir a certificação da vitória do Joe Biden, que vai assumir o cargo de presidente daqui a 4 dias, no dia 20. Não? E o pior de tudo, né, o negócio acabou sendo incentivado pelo próprio Trump, que, aliás, resultou no segundo pedido de impeachment dele, na terça-feira, no primeiro presidente da história americana que tem 2 pedidos de impeachment, né? O que é uma coisa simbólica, né? Porque ele só tem mais 4 dias de mandato, mas se depois, mesmo ele fora do cargo, ele for condenado, ele perde a possibilidade de se reeleger, não? Eu queria saber, já deixar algumas perguntas aí para vocês, não? Vocês acham que a invasão ao Capitólio ela foi legítima diante das acusações de que a eleição teria sido fraudada, não? Ou isso daí foi um ataque à democracia, não? Principalmente a auto-intitulada maior democracia do mundo, não? Ou vocês acham, aliás, que a eleição foi roubada, não? E o que vocês acham de um outro tema derivado disso daí, não? Que foi o banimento, não, do Trump das redes sociais. O Trump acabou sendo banido das diferentes redes sociais, não? E, bom, como todo mundo deve estar careca de saber, né? Esse negócio foi coberto amplamente pela mídia e apareceu direto nas redes sociais, não? O Capitólio foi invadido, depredado, que resultou inclusive em 5 mortos, não? Incluindo aí um policial, né? E no final das contas não resultou em nada, né? Essas pessoas elas acabaram sendo contidas, não? Com a ajuda da Guarda Nacional, né? O Washington está com toque de recolher. E agora tem aí 20 mil homens da Guarda Nacional para a posse do Biden no dia 20. Não? E vai ser uma posse nada festiva, porque vai estar tudo fechado, assim, lá, né? Bem diferente das outras ocasiões. Né? O Trump fala que a eleição dele foi fraudada, ele insiste em dizer até hoje, não, ele não assume que ele perdeu a eleição, né? Foram 61 processos que ele abriu na justiça, pedindo recontagens de votos e outras coisas. Todos os pedidos foram aceitos e foram investigados e foram negados. No final das contas, ele simplesmente perdeu a eleição. Né? E não adianta bater o pé, não, perdeu a eleição. Né? Inclusive, o próprio governo disse que essa eleição, que aliás foi uma eleição de participação recorde, não, nunca teve tanta gente votando nos Estados Unidos, não, foi uma das eleições mais seguras lá, né? A despeito de todas as teorias de conspiração, de todo o trabalho de desinformação do Trump e de seus apoiadores. Não. Bom, por conta do fato de que a invasão ao Capitólio foi incentivada explicitamente pelo Trump, não, e aí não tem nenhuma dúvida com relação a isso, ele falou com todas as letras, né? Ele acabou sendo banido, não, das redes sociais, em alguns casos, pelo menos até a posse do Biden, né, que é o caso do Facebook, do Instagram e do YouTube, ou em alguns casos ele foi banido geral para sempre, como o caso do Twitter, não, que aliás é a principal maneira que ele usa para falar com os apoiadores dele. Não. Mas muitas outras redes, até o TikTok baniu, não, o Trump. E outras... a ironia, né? O TikTok baniu o Trump antes que o contrário acontecesse.
Pois é, excelente ponto, né? O Trump queria banir o TikTok, né? E o TikTok baniu o Trump, né? TikTok shot first. Pois é, não deixa de ser irônico isso daí, é bem lembrado, Mate, né? E aliás, vários apoiadores do Trump também foram banidos, né? Só no Facebook, 70 mil contas foram fechadas nessa semana. E aí isso gerou uma outra discussão, né? Que na verdade se isso aí seria censura ou não. Né? Afinal de contas, o cara ele pode ser calado, né? Isso aí não fere a liberdade de expressão, e esse é um ponto bastante interessante, porque a gente precisa discutir, afinal de contas, o que é liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a possibilidade de você poder se expressar. Entretanto, a liberdade de expressão ela tem alguns limites. Então, quais são os limites da liberdade de expressão? Quando você invade um espaço que não é mais seu, ou quando você comete crimes. Não. Quando você comete crimes de injúria, de difamação, crimes de intolerância no geral, discursos de ódio, essas coisas são criminosas. Isso não é mais liberdade de expressão. Quando você está cometendo um crime, você vai ser julgado por isso. Né? A lei existe, não tem nada a ver com rede social isso daí. Não. O que aconteceu, portanto, com o Trump, não, é que ele, enfim, finalmente, não, as redes sociais, porque ele faz discurso de ódio desde antes de ser, aliás, presidente. Não. E as redes sociais, o Twitter e o Facebook, mais notoriamente, eles sempre toleraram esses discursos, tanto do Trump como de outros presidentes aí pelo mundo, não, dizendo que por ser um presidente, esse negócio ele tem um valor noticioso. Mas eles têm marcado assim que o tweet ou o post, enfim, não, eles indicam que aquilo lá é falso, não, ou que não há evidências. Né? E agora, enfim, uma pergunta que surge é por que os caras demoraram tanto para fazer isso? Por que eles não fizeram antes? Né? Porque, cara, bater de frente com o presidente, ainda mais com o presidente dos Estados Unidos, não é uma atitude fácil, assim, né? Agora que o Trump aí tá patumando total, né? Vai sair, os caras falaram, agora, meu amigo, se perdeu aí, então agora vamos chutar você, né? Inclusive, vários apoiadores começaram a abandonar as redes aí, o Twitter, né? E as redes do Facebook, o WhatsApp, estão indo para outras redes. Uma delas, inclusive, a Parler, que era a mais popular dentre os apoiadores do Trump, né? Foi tirada do ar, não, porque ela ficava nos servidores da Amazon, né, da Amazon Web Services, e a Amazon falou, olha, vocês estão ferindo os termos de uso, né, vocês estão promovendo um discurso de ódio aqui, então eles simplesmente retiraram a rede social inteira do ar. E isso gerou um baita de um burburinho, né, muita gente procurando agora outro lugar aí para continuar o seu, enfim, destilando o seu veneno, né. Uma coisa que nós precisamos falar, tá, mas isso aí aconteceu nos Estados Unidos, o que interessa para mim aqui no Brasil, né? E na verdade interessa muito, né? Porque nós estamos, na verdade, no mesmo barco. Né? A gente vive uma situação muito semelhante aqui no Brasil aí de desinformação e tudo mais. Não? Aliás, depois que aconteceu essa invasão lá do Capitólio, não, o Bolsonaro ele veio a público dizer que se não tiver voto impresso em 2022, a situação aqui no Brasil vai ficar muito pior. Aliás, essas foram as palavras exatamente que ele disse. Não? Gostaria até de saber exatamente o que ele quis dizer com isso, né? Porque, a gente sabe, na verdade, o que ele quer dizer com isso, né? Vai ficar muito pior que ele vai, supondo que eventualmente ele perca a eleição, né? Ele vai contestar, será que ele vai então fazer tudo que o Trump fez, vai contestar e depois vai incentivar uma violência explícita contra as instituições da democracia, não? Visto que ele é o aprendiz do Trump, assim, a cada passo assim, que ele toma, bem provável, caso ele perca. Isso é um negócio para a gente ficar atento, né? Mesmo as instituições precisam estar atentas, não mesmo porque isso já carrega para um outro debate que nós já tivemos, inclusive aqui no Jornal da Live, que é o debate do voto impresso, que é uma coisa que o Bolsonaro faz questão absoluta que tenha, o voto impresso. Né? Sim, no entanto, o Bolsonaro tem uma coisa que o Trump não tinha nos Estados Unidos, a favor dele, que é apoio militar. Ele tem apoio dos militares, que é algo que preocupa, muita gente, assim, caso ele decida contestar. Se ele um autogolpe, né? Uhum. Se ele realmente quiser decretar um autogolpe, por que o autogolpe do Trump não deu certo? Porque ele não tem apoio militar. Se o Bolsonaro resolver decretar um autogolpe, aí não sei, né? Vamos ver o que os militares fariam, né? Não existe golpe sem apoio militar, gente. Isso aí não existe, tá? O golpe sempre tem que ter um apoio militar, porque senão vai lá e tira o cara lá que está falando sozinho, né? A história do voto impresso é uma questão que vale mencionar aqui, porque, de novo, colocando as coisas em perspectiva. Voto impresso não significa voltar aquelas cédulas que você escreve lá o negocinho e coloca na urna. Né? Voto impresso
ele continuaria sendo feito na urna eletrônica, mas a urna teria uma impressora que jogaria, né, o voto na urna. Né? Qual que é o problema disso daí? Não? Quanto mais elementos você coloca numa equação, maior a chance de aquilo lá dar errado. Não? A despeito das teorias da conspiração, a urna eletrônica brasileira ela é bastante segura. É muito mais difícil fraudar uma eleição com a urna eletrônica do jeito que ela está hoje do que com a urna eletrônica mais um voto impresso. E por que ficaria mais fácil? Você fala, pô, mas o voto impresso não é uma garantia adicional? Porque fraudar a urna eletrônica digitalmente, né, é muito difícil. A partir do momento que você coloca um elemento físico, e esse elemento ele pode ser manipulado, e ele pode ser manipulado, né, gente? O Brasil, aliás, tem largo know-how em fraudar eleições da época do voto impresso, não? Você vai lá e coloca votos diferentes impressos. Isso daí geraria, na verdade, uma inconsistência entre os votos impressos e o que a urna eletrônica diz. E nesse momento em que se gera inconsistência, você coloca todo o sistema em xeque, né, em dúvida. É por isso que o voto impresso, na verdade, ele vai aumentar a chance de fraude da eleição. A gente precisa rejeitar essa hipótese aí, né? Bom, e aí, Mate, temos comentários aí? Sim, já temos aqui. Bom, começando com a Ana Muniz, né, que diz que se ela fosse americana, ela teria muita vergonha de tamanha afronta à democracia do país. E, Ana, tem muitos que sentem, de verdade, muitos assim que sentem medo, vergonha, pessoas que, sabe, no dia que aconteceu a invasão, não saíram nem de casa. O pessoal lá de Washington, assim, o pessoal ficou... Não, lógico, né, o negócio estava em uma zona de guerra, não? As lojas com as vitrines protegidas, tudo, né? Não, mas também ainda mais, né? Os Estados Unidos sempre foi um país que foi conhecido e sempre se orgulharam, né, de serem a maior democracia do mundo, como eles mesmos colocam, né? E ver isso acontecer realmente, assim, é um tiro no próprio pé. Não, é uma coisa que eles se sentem completamente envergonhados, né? Nunca, e agora, né, inclusive o Trump disse que não vai, é a posse do Biden, né? Isso só tinha acontecido até agora 3 vezes, né, no século XIX ainda, né, de um presidente não participar da sessão de posse do seu sucessor, né, o que demonstra, aliás, o caráter daquele sujeito lá, né, mal perdedor até o fim, né. A Ana também, a Ana Muniz colocou super bem aqui, né, o Trump faz ela lembrar de um menino com birra que grita tanto que irrita todo mundo, assim, que só com estalo ele cai na realidade. E é isso mesmo, esse é o Trump. Ele é um menino com birra, só que muito mais poderoso, basicamente é isso. Ele é um menino mimado que virou presidente da maior potência do mundo, né? Mas a gente também tem aqui um pessoal que está um pouco mais otimista também. A gente tem o Joaquim Zero Neto, por exemplo. Ele diz que, Olá, Joaquim. Na visão dele, o novo presidente dos Estados Unidos agora, o Biden, que assumirá em breve, né, ele vai ter uma forte proteção contra os fanáticos do Trump. Então ele acredita que sim, vai dar tudo certo. Ô Joaquim, eu espero que sim, né? A gente estava até discutindo aqui ontem, não? O Biden vai ter um desafio inédito, né, para um presidente dos Estados Unidos que vai encarar um país aí que está totalmente dividido praticamente ao meio, não? E com pessoas que não querem diálogo, não? Isso é que é pior, não? Eles não só não aceitam, como eles não querem nem conversar sobre isso, não? A sorte do Biden, se é que dá para a gente chamar isso de sorte, não? Que ele vai ter maioria tanto na Câmara dos Deputados, na Casa, na House, não? Que seriam os deputados, que eles chamam de congressistas, não? Quanto no Senado, que é um negócio que desde 95 não acontecia, né? De um partido ter a maioria nas 2 casas, o que vai facilitar ele governar, né? O que mais a gente tem aqui? A gente tem aqui um comentário da Jaqueline C.M. Barros, que diz que, né, esses governos, né, tipo, como Bolsonaro ou Trump, demoram para tomar qualquer tipo de medida, né, e mais obstruem, né, o caminho, assim, tipo, da democracia ou da justiça, né, o que for, assim, para atingir os interesses deles, porque, segundo ela, eles têm interesses em uma chamada economia Mad Max, como ela coloca aqui, onde tem sempre alguém que se beneficia do caos. Nunca tinha ouvido esse termo, Jaqueline, mas gostei. Acho que é original dela. Economia do Mad Max, olha, faz todo sentido, principalmente no Mad. Ela completa aqui, também diz que ela também não é a favor, assim, da cédulas voltarem aqui no Brasil, né, tipo, para um voto impresso. Ela diz que é contra, né, que é o que ela fala, né, que a grande diferença é que nos Estados Unidos o povo acompanha a votação e no Brasil apenas sabemos o resultado. Mas ela diz mesmo assim que não é a favor da cédula.
É um ponto interessante, né? Lá nos Estados Unidos existe o voto impresso, não, e veja só, né? O Trump, o principal argumento que ele usava para tentar reverter o resultado se apoiava na recontagem dos votos impressos, não? Votos impressos que também eram votos impressos, não eram coisas manuais, eram coisas automatizadas, mas eles eram impressos e os votos pelo correio, não? Que é uma coisa que já existia antes e, enfim, comprovou-se que é seguro, não? O fato é muito mais fácil fraudar votos impressos do que o voto digital. Isso não tem nem o que discutir, né? É só você pegar o papel, riscar ali, apagar. Não, na verdade o que você faz é trocar a urna, né? Você tira uma urna que tem votos originais por votos que são do seu interesse. Sim, rasga os outros originais. Exatamente. Não. E de novo, no caso teria a conta-prova, digamos assim, digital, né? E aí o problema que surge é qual dos dois é o verdadeiro. Né? Então isso se cria uma inconsistência e uma insegurança de todo o sistema. E é aí que uma ação jurídica como essas do Trump pode dar certo, né? Porque que é o que a gente precisa ficar muito atento para não acontecer aqui no Brasil. Mais algum ponto aí? Denis falou aqui ó, pra mim, que o povo acompanha sim a votação aqui no Brasil, mas do Carnaval, realmente. Putz, justo esse ano não vai ter, né? Pois é, né? Nota 9.9. Nossa, 9.9 os caras estão chegando um monte de cadeira Caramba. voando, assim. Né? Ai, meu Deus. O Denis também tem um comentário aqui, ele fala, né, que é pra gente se preparar, né? Porque imagina, assim, nos Estados Unidos já foi assim, né? Imagina aqui no Brasil em 2022. Ele diz, tomara a Deus que todos estejamos vacinados até lá, né? Senão vai ser mais um problema para resolver. Bom, muitos problemas temos esses 2 próximos anos, serão de grandes desafios, Denis, né? Muitas emoções aí. Vamos manter a cabeça no lugar, né? E para tomar decisões ponderadas, né? E equilibradas, né? Sim. Vamos para o próximo assunto, que nós estamos um pouquinho atrasados, pessoal. Vamos deixando aí os comentários que lerei, tá? Mas obrigado aí. Bom, gente, o próximo assunto é a saída da Ford no Brasil, que foi anunciada nessa terça-feira e pegou todo mundo de surpresa, né? Uma produção centenária, né? E a Ford disse que não vai mais produzir automóveis aqui no Brasil. Ela já não produzia mais caminhões, agora não produz mais automóveis também, não. Quem aqui já teve gostaria de saber, quem teve um Ford na família, né? Eu lembro, o Matheus não tinha nascido, evidentemente, quando eu era adolescente ainda, não. Cara, eu fazia qualquer negócio para ter um Escort XR3, né? O Matheus nem sabe o que eu tô falando. Mas era, o Escort XR3, que carro sensacional, revolucionário, não? Pois é, não. E por que será que a Ford tomou essa decisão, né, gente? Será que, na verdade, e outros medos surgem aí, né? Será que existe a chance aí de outras montadoras virem atrás da Ford, não? Bom, esse carro que vocês estão vendo aí é o modelo 1919 do Ford T, que foi o primeiro carro produzido pela Ford aqui no Brasil, né? Ela produzia o Ford T, que aqui ficou conhecido como Ford Bigode por causa desse formato aí do paralama dele e os faróis, né? E ela produzia também um caminhãozinho que chamava o TT, né? Então assim, a Ford ela chegou no Brasil em 1919, e aqui no centro de São Paulo, né, tinha 12 funcionários, mas no primeiro ano ela vendeu mais de 2.000 carros, pessoal, não é pouca coisa, né? Isso em 1919, que as pessoas nem sabiam direito o que era um carro. Não. A Ford ela foi super importante, inclusive, porque ela está nas origens da industrialização do Brasil, uma das primeiras indústrias do Brasil. Não é simplesmente mais uma fábrica de carros, não. Ela tem história efetivamente com o Brasil. Né? E ela apostava tanto aqui no Brasil que pouca gente sabe, mas existe um município no Pará chamado Fordlândia, e esse mesmo nome, tá? Fordlândia, né? Que era uma cidade que o Henry Ford ele fez no meio da floresta amazônica, né? E o objetivo dele era extrair borracha, né? Para os pneus. Né? Ela surgiu em 1927 e ela durou, né? Quer dizer, depois ainda continuou lá, mas enfim. A operação da Ford, na Fordlândia, durou até 1945, porque aí na verdade começaram a surgir compostos sintéticos de pneus aí, e a borracha também do Sudeste Asiático começou a ficar mais interessante economicamente e não fazia mais sentido manter a Fordlândia aqui. Né? E a Fordlândia quebrou então? Ela foi fechada simplesmente, né? Porque não fazia mais sentido econômico manter a Fordlândia ali. Né? Mas isso demonstra que realmente a Ford tinha uma grande preocupação aí com o Brasil, né?
Mas o fato é que, enfim, a indústria automobilística como um todo vem caindo, não? A indústria automobilística americana particularmente tem problemas, inclusive, de perda de competitividade internacional, né? Tecnológica, inclusive, não? E no Brasil, a Ford também vinha caindo, inclusive, frente a outras montadoras. No ano passado, a fatia foi só de 7,14%, atrás da GM, da Fiat, da Volkswagen e da Hyundai. Não? E a pandemia, claro, piorou tudo isso daí para todo mundo. Né? E esse negócio, de novo, né, não aconteceu de uma hora para outra. Não. Em outubro, a Ford já tinha fechado a fábrica de São Bernardo do Campo, aqui, que é uma fábrica histórica, não, importantíssima, né, para a indústria brasileira. Não. E a Mercedes, que também produzia carros aqui no Brasil, em Iracemápolis, que é aqui no interior de São Paulo, né, em dezembro ela tinha encerrado também as operações. Então é um negócio que não dá para dizer que foi uma surpresa total. Né? O Bolsonaro já resolveu abrir a boca também, né, dar uma capitalizada, dizendo que a Ford, eles só queriam mais subsídios de 20 bilhões de dólares, né, e não vou dar, aquela coisa, né, fez aquela bravata básica, né. Pois é, devia ter dito não. Pois é, não precisava, né, porque, né, e é um número que ele tirou não sei de onde, né, porque segundo o próprio Ministério da Economia, sim, existem os incentivos fiscais, né, e a indústria, segundo o próprio Ministério da Economia, né, em 10 anos a indústria automobilística inteira no Brasil teve 43,7 bilhões de dólares de incentivos fiscais. Mas isso foi todo mundo e 10 anos. Né? Então não sei de onde que surgiu esses 20 bilhões aí. Né? Agora, os incentivos fiscais, eles existem, eles continuam existindo e eles existirão. E eu não sei necessariamente se isso é bom, tá, gente? Porque, aliás, o presidente da Anfávia, no dia seguinte, desmentiu o Bolsonaro. Ele disse que ele não queria incentivo, ele queria competitividade. E aí, de novo, vamos colocar isso tudo na perspectiva, porque fica um fala, o outro fala. O que é esse negócio todo, não? O fato é que a indústria brasileira ela vem se sucateando já de uma década para cá, não? Entre outras coisas por causa dos incentivos. Não? Os incentivos fazem com que os empresários fiquem, digamos assim, acomodados, se me permite aqui um abuso de linguagem, não? E o fato é que a nossa indústria está perdendo competitividade de diferentes maneiras, tanto do ponto de vista de equipamentos, mas do ponto de vista de formação dos profissionais que trabalham aqui no Brasil. Não? Infelizmente, a nossa formação é falha nas diferentes áreas. Tá? Outra coisa que a gente precisa colocar em perspectiva aqui é o famoso custo do Brasil, que existe desde o Cabral, né? Não o governador lá, o Sérgio, que está preso. O Cabral, aquele primeiro lá, né, que descobriu o Brasil. Né? Parece que no Brasil tudo tem que ser mais caro. Seja por conta dos impostos altíssimos, né? Seja por conta de uma série de fatores que desestimulam a produção de seja lá o que for aqui. Né? O Brasil é um país extremamente burocratizado, né? Com muitos interesses exclusos, uma mistura às vezes da política, sonegação de impostos, enfim, isso aqui é uma bagunça. Não? Isso tudo encarece muito a produção de seja lá o que for no Brasil. Portanto, o Brasil ele não é produtivo e a indústria vem se sucateando. Né? Daqui a pouco, né, a gente vai ver a nossa indústria de transformação desaparecendo e a gente vai começar o quê? Vai virar um país agrário de novo? Né? Não vamos chegar a isso, mas precisa alguma coisa ser refeita. Não? No caso da Ford especificamente, tem outros fatores que a gente precisa levar em consideração, é que a Ford hoje, como ela está com seus problemas internacionais, não, ela está apostando muito nos SUVs, que é um produto que não vende no Brasil, ou vende muito pouco, na verdade. Não? Porque é caro, né? E o carro aqui no Brasil é caríssimo. Então o SUV é um produto para poucas pessoas. Né? A Ford ela quer apostar no SUV. Logo, o mercado brasileiro deixa de ser interessante. E ela quer apostar também em veículos híbridos ou totalmente elétricos, que é uma coisa que o Brasil até hoje, por incrível que pareça, não tem legislação, não tem norte, não tem rumo. Zero apoio para isso. Né? Então, ou seja, o Brasil realmente é um país que não é mais interessante para a Ford. Não. E infelizmente, temo que a gente veja mais outras empresas seguindo esse caminho aí da Ford, da Mercedes, né? Espero que não, mas alguma coisa precisa ser feita. Né? E não é só por causa da pandemia, não. Isso é uma coisa do Brasil. Né? Esses favores, a gente precisa ter uma indústria, isso transcende, aliás, a indústria automobilística. Né? Precisamos ter uma indústria, na verdade, saudável e forte, né? E não uma indústria que vive aí de benefícios e tudo mais. Né? Algum comentário aí, Márcio? Sim, a gente tem algumas lembranças, né, nostálgicas aqui do pessoal falando sobre seus Fords, né? A Maria Ângela de Camargo disse que já teve um Corcel.
O Corcel também tive. Quer dizer, eu não, meu pai, né, Maria Ângela? Corcelzão. Eu até tive que pesquisar aqui, porque não fazia ideia do que era. Aprendi a dirigir com o Corcel 2 LDO. O que mais? A Valdirene Cristina também fala, né, de que teve um candidato a namoradinho que tinha um Ford XR3. Se namoradinho tinha um XR3, né? Mas, no primeiro encontro apareceu uma barata no carro dele e nunca mais saiu com o cara. Não adianta ter um carro legal, o carro tem que ser limpo, né? Nossa. E parece que foi disse que nem lembrava mais do carro nem da história. Parece que realmente a notícia aqui, né? O assunto gatilhou ela. Nossa, que legal. Muito bom. Não sei se foi uma lembrança boa. É né? legal pelo carro, mas eu sinto muito pela barata. É. Pois é. Não, mas falando sério também, ela colocou outro comentário aqui, né? Uma tristeza, né? Saber de que 5 mil funcionários ficaram sem emprego, porque na real são 5 mil famílias, né? E isso atingirá muito essa da Bahia. Né? O governo federal até disse que vai tentar, enfim, recolocar esses funcionários, mas seria tão bom se, na verdade, não precisasse perder os empregos, não? Né? Mas realmente é muita gente, né? E detalhe, 5 mil são os da Ford, né? Porque a gente sabe que a indústria automobilística tem uma cadeia gigantesca atrelada a ela, não? Se uma empresa dessa sai, na verdade, ela leva um monte de empresas junto, né? É mais gente do que isso, muito mais. Pois é. A Ana Muniz também coloca aqui um comentário que é interessante, né? Que ela fala que o Bolsonaro, ela chama o Bolsonaro de básico, e diz que o Obama ele soube proteger a sua indústria automobilística muito bem. Mas é engraçado que ela citou o Obama, porque ele coloca isso no... Você me disse isso esses dias, sobre uma frase no livro dele, né? Que a indústria automobilística lá também não tá lá essas coisas assim, ele na verdade. faz um desabafo no livro dele, né? Ele fala, num determinado momento, como que Detroit, que é a capital da indústria automobilística, né, dos Estados Unidos, como que Detroit não é capaz de fazer, segundo uma tradução livre, uma porra de um Corolla. Aqui, né? Ele fala exatamente isso, né? Com todas as letras, né? Se referindo aí ao carro da Toyota, que é o carro mais vendido do mundo hoje, né? Sim. Não, bom, a Jacqueline Silene Barros Silva continua aqui expressando a preocupação dela em relação ao atual governo, né? Ela diz que, né, fora que já sabemos que 2022 iríamos ter uma dor de cabeça, porque o Bolsonaro ele não irá aceitar a derrota, ou seja, lá que já conta com uma derrota do Bolsonaro, e também, né, diz que, assim, ela acha justíssimo, assim, que faz todo sentido a Ford ter pulado o barco, né, porque quando o estrangeiro aplica sua capital no país, ele quer retorno. E quando não encontra, ele sai. Né? O Bolsonaro, né, Jacarinho? O Bolsonaro cantou a bola já com essa frase infeliz dele, que vai ser muito pior aqui no Brasil, né? Então é complicado, não. E o Guedes também falando de que, né, a Ford está sendo num momento inoportuno para eles, porque supostamente o mercado agora brasileiro está em auge, né, está no seu ápice. Né, não é bem assim, né? É claro que ele está recuperando aí as perdas da pandemia, mas vamos lá, não estamos no auge, né? Definitivamente, longe disso. Ana Muniz, o último comentário aqui, carro aqui, da Ana Muniz foi um Ford Fiesta 16. Olha só, que aliás deixou de ser produzido no Brasil no ano passado já. Né? Já era um modelo a menos, que já foi extremamente popular aqui no Brasil, que já não era mais produzido. Mas vamos para o próximo assunto aí, não? Que estamos na hora, mas enfim, sim, o papo tá bom e vamos continuar. Né? Gente, a gente está começando agora, aí, estamos nos aproximando do início do ano letivo, não? E, enfim, vem de novo aquela velha discussão, abrir ou não reabrir as escolas, não? Abrir as escolas porque, enfim, é importante para as crianças, principalmente para os pequenos, não? Sim. Por uma questão do desenvolvimento cognitivo e social deles, não? Ou manter as escolas fechadas com aula à distância por conta da pandemia, não? Que aliás estamos num momento aí de recrudescimento pesado dos números, não? Bom, temos aí algumas novidades nessa semana aí, não, que aconteceram, não? Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, os estudantes vão ter que frequentar. O governo estadual decidiu que vai reabrir as escolas, não? E os estudantes vão ter que frequentar pelo menos 1/3 das atividades escolares de forma presencial, né? Alunos do grupo de risco vão poder estudar de forma remota, mas vai ter que ter atestado, não? Mesmo que seja em áreas que estejam na fase vermelha, que é aquela mais restritiva, não? Você vai ter que estar todo mundo lá. No caso, 35% dos alunos, tá, vão ter que estar no caso da fase laranja e amarela, e 70% da fase... no caso da fase vermelha, 35% dos alunos vão estar na presencial, no caso da laranja e da amarela, 70%, e se for a fase verde, todo mundo na sala de aula, né? E aí
Até o pessoal falava, então a gente pode deixar esse um terço das horas, que são 800 horas letivas no ano, não? Um terço dá 267. A gente pode deixar essas horas mais lá para frente, quando tiver o pessoal mais vacinado, e isso foi debatido pelo Conselho de Educação e disseram que não, que tem que ser distribuído de maneira homogênea a partir de fevereiro, né? O que gera uma série de complicações aí, né? Principalmente os professores estão reclamando, não? Que muitos professores são do grupo de risco e eles têm medo, não, de se contaminar, não? O sindicato é contra e tudo mais, mas o governo ele está batendo o pé, não? O secretário estadual de educação aqui, o Cieli Soares, ele está firme nessa situação. Inclusive ele disse que ele vai judicializar isso daí, se for necessário. Os prefeitos das cidades do Grande ABC disseram que não vão voltar, só voltariam em março, eles disseram que não, que tem que ser agora. Por outro lado, os especialistas em educação, né, eles defendem a volta agora, né, que as escolas sejam reabertas, porque as crianças, elas, enfim, são menos suscetíveis, aliás, a desenvolver a doença, né? E no caso de adolescentes, particularmente, muitos já estariam expostos ao vírus porque eles já estão saindo, né, ou por trabalho ou por diversão. E por outro lado, não, é importante para as crianças, quanto menor, mais válida essa afirmação, é importante que as crianças estejam na sala de aula porque elas precisam no contato com outras crianças, né, inclusive para o seu próprio desenvolvimento cognitivo. Não? Então tem essa queda de braço aí, não? E vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. E o que vocês acham? Eu gostaria de ver de vocês, então, né? Abrimos ou não abrimos escolas? Eu sei que temos pelo menos uma professora aí nos assistindo, que é a Maria Ângela de Camargo. Já pensando aqui, né, com a gente aqui rapidinho, esse ano das escolas foi um assunto que apareceu muito no ano passado, né, e esse ano acho que não vai ser diferente também. A gente vai ver isso constantemente, mesmo depois que as aulas elas finalmente voltarem, né, seja lá quando for, como for. Tenho a impressão de que é um assunto que vai nos acompanhar o ano inteiro também, que não vai desaparecer tão cedo. Né? Vai ter um vai vem aí. Sim. Começando aqui pela Ana, né, ela disse que simplesmente que sim, que as escolas deviam abrir, porque as crianças precisam, então reforçando isso, né, a questão da socialização, de novo, né, que é algo que os mais novos são os que mais sofrem com isso, assim, as crianças que realmente não têm, quase assim, tipo, impossível assim, você pedir para que ela fique 5 horas sentada na frente do computador para ter aula. Exato. Uhum. Sem falar os pais, né, que estão ficando pirados, né, já piraram aí, de ter que fazer aí, controlar as crianças em casa e fazer as crianças fazerem as suas tarefas, não? Sim, sim. A Ana também fala aqui um pouco que é algo que junta talvez um pouco com o próximo assunto, mas acho que ainda é interessante. Ela diz aqui sobre os amiguinhos robôs, tudo que possa ser semelhante à função de amiguinho é bom. Mesmo o robô, preferia se tivesse filhos, ela daria um amigo de 4 patas, mas enfim, cada um é cada um. Pois é, né? Eu também acho, bom ponto, Ana, né? O próximo assunto, esse, bem que no caso dos robôs a gente vai ver que é mais para o pessoal da terceira idade que para as crianças, não? Mas eu acho que um bichinho é mais legal do que um robô, né? E olha que eu adoro o robô, né? Bom, mas se bem que aqui em casa a gente tem 3 gatos. 3 gatos e um robô. Mas o robô não é de companhia. O robô aspirador. O aspirador de que a gente tem que consertar, inclusive. O Joaquim coloca aqui, né, que o mundo concebido por Deus está passando por algumas modificações gerais. As escolas deveriam ficar fechadas subiu aqui, pelos grupos de riscos com um novo conceito do vírus que está acontecendo na Europa. Não tem lógica essa abertura das escolas. Então ele é contra aqui, colocando de que é mais importante proteger as crianças, assim, e com isso também, né, consequentemente, proteger também, né? Os professores, e também vai lembrar os pais e possivelmente avós, caso tenham avós, né, que vivam na casa dos estudantes, que é também uma preocupação real, assim, o que faz com que muitas pessoas voltem atrás em relação ao retorno. Essa é um dos grandes argumentos que o Joaquim coloca aí, não, do pessoal que é contra a reabertura, não, que as crianças, por mais que elas não desenvolvam a doença, elas podem levar a doença para casa, não, e contaminar pessoas, pais, avós, tios, enfim, pessoas com quem ela convive, não. Aí o Joaquim, que aliás está em Portugal, não, assim como a Ana Muniz, não, em Portugal ele teve uma experiência aí de reabertura das escolas no ano passado, não. E, aliás, não só Portugal, a Europa de maneira geral, né, abriu mais ou menos as suas escolas, não, e agora, enfim, com o recrudescimento aí da segunda onda, eles acabaram fechando de novo, pelo menos em alguns lugares, como
o Reino Unido, né? Aqui no Brasil, o pessoal está firme na reabertura, e como disse aqui o Rocieli, não, o secretário da Educação aqui de São Paulo, mesmo na fase vermelha, 35% dos alunos terão que estar presencialmente nas escolas. Não. Esse é o grande debate, na verdade. Né? Antes de continuar, só vou voltar rapidinho para um comentário que apareceu só agora, assim, do último assunto, mas que acho interessante ler, que é do Hércules Badain, espero ter pronunciado correto o seu sobrenome, perdão se eu errei. Ele diz aqui que a Ford saiu do Brasil por estratégia de negócio e não pelo governo. Diz que parece que eles decidiram isso faz uns 2 anos atrás. Hércules, se você puder informar aí, eu não estava sabendo disso, na verdade. É uma decisão de negócio, sem dúvida nenhuma, né, o Hércules. O Brasil deixou de ser interessante para a Ford. Né? Não é essa história do subsídio aí que o governo falou, não. O mercado brasileiro não é mais interessante, né? Porque os produtos que a Ford aposta hoje são produtos que não vendem no Brasil. Né? Eles querem carros elétricos e eles querem SUV, né? Que aliás são veículos de margem maior. Né? E eles têm os seus problemas realmente lá de má administração. Perderam aí, né? Estão perdendo o mercado aí, frente inclusive aos chineses, né? Tem que dizer isso, né? As montadoras chinesas estão com força, inclusive aqui no Brasil, a Tigo, né? Que montou uma fábrica aqui no Brasil antes da pandemia, né? Sim. Uma questão de competitividade mesmo. Assim, ele faz isso respondendo especificamente pro Joaquim sobre, né, que não é uma culpa do governo atual, né? Mas tudo bem, né? A Ford tomou essa decisão 2 anos atrás já de sair, mas é uma coisa que veio, né? Passando por vários governos também. Sim. E vários governos que passaram não fizeram nada para mudar isso e inclusive o de agora também não tomou nenhuma medida para continuou não fazendo. Para dar esse apoio para carros elétricos, por exemplo, ou energias limpas, que é um outro assunto que é super importante, mas que o Brasil tem pouquíssimo suporte para isso, assim, no momento não tem nada, assim, como energia eólica, por exemplo. Na verdade a gente até tem, mas é muito pouco, a política não, praticamente a gente joga contra, né, a energia limpa, é um negócio surreal, né, ao invés de incentivar a produção de energia solar ou eólica, não, a gente tem aí impostos altíssimos sobre os equipamentos de produção de energia limpa, quando deveria ser o contrário, né. Sim, não, mas só isso para esclarecer, assim, acho que o Joaquim quis dizer, assim, de que o feito pelo governo não exclusivamente do governo ou desse governo, mas que é algo que poderia ter sido feito melhor, só isso. Não, perfeito, com certeza, não, e excelentes comentários aí, obrigado Hércules, obrigado Joaquim também, não. Voltando aqui para as escolas, a Maria Ângela de Camargo, nosso professor aqui, eu mencionei ela, comparecendo aí, presente. Sim, ela diz que é complicada essa questão da volta às aulas, as famílias estão divididas nessa decisão. Só para vocês sentirem, há crianças que nunca mais apareceram no ambiente escolar, e nem presencial, nem nas lives, assim, uma tristeza. Sim, isso também é uma outra realidade triste da pandemia, de crianças que simplesmente por a evasão escolar, abandonaram a escola, assim, ou porque não conseguem acompanhar as lives por uma questão, assim, né, o abismo tecnológico que existe, assim, na nossa sociedade. Crianças não tem internet, não tem computador, não tem... Ou crianças que simplesmente não conseguiram se adaptar ao ritmo das lives, que é algo também que, sabe, você nem pode reclamar muito da criança, porque é só uma criança, justamente. Ela não está acostumada com isso, ela nunca teve algo com isso e não tem a maturidade para isso ainda. E precisa de apoio dos pais, e os pais às vezes não estão disponíveis, né, porque trabalha ou simplesmente não tem saco, né, ou não tem capacidade, enfim. Os pais, eles descobriram aí, não... uma nova faceta da importância do professor, né, quando eles tiveram que se envolver de uma maneira mais direta, digamos assim, com a educação dos seus filhos. Né. Mais um comentário aqui que é a favor da reabertura, é da Vanessa Fonseca. Ela diz que, na opinião delas, elas sim têm que voltar, e já estão indo para shoppings, praias, etc., e para sala de aula não. Até mesmo pela saúde mental das crianças e adolescentes, que é também um outro ponto assim, bem conhecido do pessoal que é a favor, né? Assim, como assim, né? Os jovens, né, principalmente nesse caso, né? Eles já saem, vão pra praia, vão pra festa, vão pra bar, né? Mas pra escola, não. E a escola, inclusive, é um ambiente que, puxando aqui o assunto da pandemia, né? É algo até que deveria ser bem mais seguro do que bar, balada, praia. E é mesmo, né? Na verdade, né? Uma escola, a tendência de se continuar na escola tende a ser muito menor do que num bar, não? Que as pessoas estão num ambiente muito mais aglomerado, falando alto e sem máscara, porque inclusive não tem como beber com a máscara. Não? A escola está com a máscara, com mais distanciamento, enfim, e aí fala-se muito menos. Não? Esse é um argumento que muita gente usa, né? Se está tudo aberto, por que não abrir as escolas também? Né? É um cabo de guerra realmente isso daí, né? Mas o debate realmente é muito bom e vamos ver o que acontece aí nas diferentes regiões do Brasil e também
nos outros países aí com o aumento dos números aí, né? Sim, é necessário, tipo, também a Adriana Chalala coloca assim, a gente tem que abrir, mas com todas as regras sanitárias. E sim, se a abertura for feita, então sim, óbvio, tem que ser seguindo todos os procedimentos e a risca. No meu caso, assim, pra mim, o que me preocupa, assim, que também me deixa um pouco com o pé atrás na reabertura, é como as crianças vão chegar na escola, não é? Que Tem que esse é o principal transporte problema. público também, né? Sim, se fosse só a escola, né, se fosse só andar, tipo, umas poucas quadras e ficar na escola, aí tudo bem, aí eu não veria nenhum problema. O problema é que muita gente depende de transporte público para chegar lá, como ônibus, metrô e às vezes várias conduções, que é onde a maior parte do contágio acontece. É um lugar assim cheio assim de potencial para uma infecção, e esses lugares assim até agora ainda não tem nenhuma grande medida que foi tomada, assim, que é para mim a grande preocupação. É. Não, mas é isso mesmo, né? E obrigado também aí a Adriana pelo comentário, tá? Enfim, veremos aí o que teremos, né? Vamos para o próximo assunto ou tem mais algum comentário que você gostaria de Não, destacar? só rapidinho aqui da Jaqueline, Uhum. que ela lembrou do Enem também, né? A questão do Enem. Boa lembrança, que é amanhã, né? Exato, milhares estarão contraindo 6 milhões Covid de com pessoas. isso. Bom, E podemos não contar tive isso. vírus. É um bom ponto, Jaqueline, não? Tava tendo até, assim, vários abaixo-assinados espalhados por aí pela internet, assim, para adiarem o Enem, né? Como no Change.org, por exemplo, para que, enfim, a prova seja adiada, obviamente, porque a pandemia não acabou. E um motivo perfeito, né? Porque, cara, vai no Enem lá, chegam os alunos, todo mundo fica lá no portão esperando que abra. E é muita gente, são milhares de pessoas, milhares de alunos, não tem como você ficar separadinho. Às vezes não, às vezes é apertado mesmo e não tem como. E aí, de novo, né? Mesmo se cuidando muito, cara, é um risco alto já. Essa discussão do Enem, não, muitos, inclusive governos aí, secretarias estaduais tentaram adiar o Enem, mas o governo federal derrubou todas essas liminares, não, só Manaus, acho que conseguiu manter isso aí, não sei que pé que tá, mas pelo jeito lá continua suspensa a prova, não. Os especialistas, inclusive, dizem que o maior risco de contaminação, não só no Enem, como de qualquer vestibular, não é nem tanto na sala de aula, apesar de você ficar 5 horas e meia ali, o que é arriscado, né, no mesmo ambiente, né, mas a sala de aula ainda existe distanciamento, o pessoal não fala nada, né, porque, enfim, vestibular, e está de máscara, então isso diminui consideravelmente um risco de contágio. O maior risco seria justamente na entrada e na saída, que tem aquela mega aglomeração, inclusive dos amigos que se encontram para o vestibular, né? E ali existe uma chance de contágio, mas pelo jeito vai acontecer mesmo o Enem amanhã e no domingo que vem. Sim. Né? Vamos para o próximo assunto aí? Para encerrar nosso... Acho que tá sendo a nossa edição mais comprida. É a edição mais comprida, já mas enfim, o assunto está ótimo, o debate está bom, a conversa está legal, então vamos continuar, né? Gente, chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, não? Bom, a pandemia aumentou o interesse por robôs para a companhia, não? Robôs para pessoas que se sentem sozinhas, não? E eles até facilitam algumas tarefas domésticas ou de conexão, familiares, não? Você sabia que esses robôs existem, não? Vocês teriam interesse em comprar um robô, como por exemplo esse daí, que vocês estão vendo parece o garfinho lá do Toy Story 4, não? Esse negócio branco aí, ele com uma tela no alto, é um robô, que é o QTI, não? CUTII. Bom, a pandemia ela isolou a questão agravou, aliás, o isolamento e a solidão, não? E para todo mundo, mas os idosos são os que mais sofrem com isso daí, não? E esses robôs, inclusive, eles têm como principal público os idosos, não? Mas os fabricantes eles tentam moderar, inclusive, as expectativas daqueles que buscam. Acho que vai ser um humanoide tipo Jetsons, assim, não? Não é isso daí, né? Mas, por exemplo, esse caso do QTI aí, não? Ele foi lançado na CES, que é a Consumer Electronics Show, que é uma mega feira que tem todo mês de janeiro, né? Lá em Las Vegas, está acontecendo virtualmente esse ano, né? O QTI, no caso, aí, não, ele permite que os usuários eles possam participar de atividades à distância, como jogos, como aulas de ginástica, que aparecem na tela dele ali, não? E conversar também, fazer videochamada com os amigos, com os parentes, não? Usando o comando de voz, o que principalmente para um idoso, às vezes isso pode ser uma ajuda bastante interessante, não? Você chama o robô e fala, quero falar com a minha filha, ele vai lá e ele vem até você e faz a videochamada com a filha, não? Tem outras funções interessantes de assistência, né? O robô conseguir identificar se aconteceu algum problema, algum acidente, não? E ele disparar, por exemplo, né, um aviso, um alerta
de segurança. Não. O Qt ele foi lançado, na verdade, no ano passado na França, e hoje ele está rodando em 30 casas de repouso para idosos, justamente. Não. E é curioso que em tempos aí, todo mundo com máscara e distanciado, não, esses robôs eles podem ser um paradoxo de fazer com que essas pessoas elas tenham interações mais calorosas, né? E claro, é mais agradável do que usar um computador, usar um tablet, né? Você tem um robôzinho lá, você conversa com ele, né? Então, e é uma coisa física, tem um corpo aí, que apesar de ser um negócio que parece uma colher aí, não? Um garfo, mas é uma, né? Tem vários, tem outro também, o Misty Robotics, não? Eles falam justamente isso, somos muito mais legais do que um tablet, não. E tem outros robôs como esses aí que são mais fofinhos, não. Esse aí é o Lovot, que ele foi lançado inclusive na CES do ano passado, 2020, não. Que tem esse jeitinho aí de bichinho de pelúcia, não. E qual que é? O Lovot, né, de Love Robot, não. Ele é um robô que ele reage, não, ao carinho que ele recebe. É quase que quem foi que falou? Foi a Ana, né, que prefere os bichinhos, né? Sim. O Lovot é bem interessante porque a função dele é receber e dar carinho, né? É quase como se fosse um bichinho, né? Mas o bichinho acho que ainda é melhor também, concordo com você, Ana. Mas é isso, ele reage, tem assim, ele tem interações, muda os olhinhos dele, ele fala coisas, não? Então é um robô de carinho, né? Agora não sei, né? Quem aí já está disposto a comprar um robô de companhia, né? Ou como a Ana sugere, ou é um bichinho melhor, né? O que vocês acham disso daí? Né? Ou vocês acham que é uma loucura isso daí, né? Coisa de nerd? Qual que é a ideia de vocês? Bom, a Ana Lúcia Souza Machado já disse aqui que ela vai encomendar uns 10, porque assim ela coloca um nome em cada um e ela faz uma festa assim em aglomeração, né? Uma boa ideia aí da Ana. Boa, Ana, né? E é bom que dá até para fazer churrasco, não, e nem precisa comprar muita carne, né? Sim. Porque ele não vai, só precisa conectar na bateria, né? Fica tudo para você. Aí que é bom. Ó, a Jaqueline achou legal também, e ela também acha bacana assim o fato de que isso também ajuda, né, o público sênior na inclusão tecnológica, os mais idosos. Isso é um ponto legal, Jaqueline. É verdade, né? A gente sabe quem tem avós, principalmente, não. O pessoal tem mais dificuldade às vezes com tecnologias, não, e até para fazer uma chamada de Zoom, que foi uma coisa absolutamente disseminada, não, no ano passado, Zoom e afins, não, aí Webex, Teams, enfim, WhatsApps, Skypes, mas a gente sabe que às vezes os nossos avós aí sofrem para fazer uma coisa que talvez para nós possa ser uma coisa extremamente prosaica e simples, não? Para eles não é tão simples assim, né? Exatamente. Quem nunca aqui recebeu uma ligação de uma pessoa mais velha da família, seja seus avós ou talvez um tio ou pais, perguntando como é que eu mexo aqui no meu smartphone aqui, como que eu mexo, onde que eu vejo as minhas fotos. Apareceu uma tela aqui dizendo que é para comprar, o que eu faço? Não compre, né? Não compre. Pois é, mas então, concorda, Jaquine, muito bacana esse ponto. O Denis Castro coloca aqui, né, que o Eu Robô de Isaac Asimov bem próximo. Qualquer semelhança não é coincidência e a IA mais presente. Pois é, Denis, né? O Eu Robô, não, aliás, belíssimo filme com o Will Smith. Quem não assistiu, recomendo fortemente, muito, muito bom. Para pensar, né? Aliás, a gente está longe de ter aquilo lá ainda, né? Os robôs do Eu Robô, mas a gente vai chegar lá. Não tem nenhuma dúvida que a gente vai chegar uma hora que a gente vai ter robôs como aquele lá, né? Aqueles, né? E vai ser interessante, né? Mas, enfim, as leis do Asimov vão ser super importantes aí, né? Para que os robôs não nos matem. Não pode virar Terminator. Tem uma questão ética envolvida, super importante que para evitar uma Skynet ou um Matrix também. Pois é. Mas, olha, acho que é isso aí, então. Muito bem. Muito bem, pessoal. Olha só, é realmente uma maior edição que nós fizemos do Jornal da Live para comemorar o retorno das férias aí, né? 1h25 minutos já agora. Quase 1h30 de jornal aqui. Muito boa a conversa, não? Gostamos, né, Márcio? Gostamos, né? Foi muito adorei. Bacana. É bom estar de volta. É bom estar de volta e é bom ter vocês aí com a gente de novo. Enfim, discutindo aí todos esses temas. Os temas são importantes mesmo, né? E o Jornal da Live só acontece com o debate, né? A gente não quer só eu e o Matheus ficar falando aqui, a gente quer conversar com vocês. Então, muito obrigado aí a todos que participaram com a gente aí nesse sabadão à tarde, né? Melhor do que o Luciano Huck. Desculpa, Luciano, não, brincadeira, não, mas aqui, enfim, eu acho melhor, né? A gente conversa aqui, se diverte também e informa. Então, obrigado a todos aí que participaram.
E a gente se vê no sábado que vem de novo. Vamos manter por enquanto esse horário aí do sábado às 15 horas. Tá? Dá para gravar o programa do Luciano se você gosta, tá? Nada contra o Luciano, por favor, não me interpretem mal. E a gente se vê no sábado que vem, às 15 horas. Muito obrigado, bom domingo para vocês e boa semana, pessoal. Até mais. Falou, gente, até a próxima. Obrigado por estarem aqui com a gente, por compartilharem esse momento aqui mais uma vez e espero ver vocês no próximo. E o Luciano Huck foi mó e adoro esse programa também, tá? Nada pessoal. Mas é isso aí, gente. Valeu. Tchau, tchau. Se cuidem. Até.